Existem momentos em que confiar nos planos de Deus parece mais difícil do que continuar lutando sozinho. Você ora, espera, acredita, mas os caminhos não se abrem como imaginava. As respostas não chegam no tempo esperado, as portas que você achava certas se fecham, e o coração começa a questionar em silêncio. Não é falta de fé, é cansaço de não entender. É a dor de quem confia, mas não controla. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, tentando fazer o certo, tentando permanecer firme, mas se perguntando por que nada acontece do jeito que você planejou. Existe uma frustração silenciosa quando a vida sai do roteiro que você escreveu. Você olha para frente e não vê clareza, olha para trás e não entende os desvios. E no meio disso tudo surge a dúvida mais profunda. Será que Deus realmente está no controle? Confiar nos planos de Deus não significa negar a dor de não entender. Significa escolher acreditar mesmo quando a lógica falha. O problema é que, muitas vezes, você confunde confiança com passividade. Acha que confiar é não sentir nada, não questionar nada, não se frustrar. Mas a confiança verdadeira nasce exatamente quando você admite que não entende e, ainda assim, escolhe permanecer. Os planos de Deus quase nunca seguem o caminho mais rápido, mas sempre seguem o caminho mais seguro para a alma. O que hoje parece atraso, muitas vezes é proteção. O que parece silêncio, muitas vezes é preparo. Mas enquanto você está dentro do processo, isso não fica claro. O coração sente o peso da espera, a mente tenta antecipar cenários e a ansiedade encontra espaço. Existe um conflito interno entre o seu tempo e o tempo de Deus. Você quer respostas agora. Deus trabalha com processos. Você quer controle. Deus constrói confiança. E esse conflito gera inquietação, porque confiar exige soltar aquilo que você não consegue enxergar. Exige abrir mão da necessidade de entender tudo para descansar em quem vê tudo. Talvez você esteja carregando hoje uma decisão que não se resolve, um caminho que não se define, um sonho que parece parado. E isso tem roubado sua paz. Você tenta confiar, mas volta a se preocupar. Tenta entregar, mas retoma o controle. Esse vai e vem cansa. Mas Deus não se cansa de te convidar a confiar novamente. Este momento não é para você encontrar respostas detalhadas sobre o futuro. É para alinhar o coração no presente. Confiar nos planos de Deus começa quando você aceita que Ele sabe coisas que você não sabe, vê caminhos que você não vê e trabalha mesmo quando você não percebe. A confiança não elimina a espera, mas muda a forma como você espera. Permaneça aqui e agora, não se apresse. Não tente resolver tudo neste instante. Deus não está distante do seu processo. Ele está presente nele. No próximo momento, vamos entrar em uma oração guiada profunda. Uma oração para entregar o controle, acalmar o coração e aprender a confiar nos planos de Deus mesmo quando o caminho ainda não está claro. Pai, eu me coloco diante de Ti com tudo o que não entendo. Com os planos que não se cumpriram, com as portas que se fecharam, com os caminhos que mudaram sem explicação. Eu reconheço que tentei confiar, mas também tentei controlar. Hoje eu paro de lutar contra o processo. Eu entrego o controle, entrego o medo de errar, entrego a ansiedade pelo futuro, entrego a frustração de não ver respostas claras. Eu coloco nas Tuas mãos os meus planos, inclusive aqueles que eu achei que vinham de Ti. Entrego as expectativas que criei, os prazos que estabeleci, as comparações que fiz. Entrego o peso de achar que estou atrasado, de sentir que fiquei para trás, de pensar que perdi oportunidades. Eu reconheço que os Teus caminhos são mais altos que os meus, mesmo quando isso dói. Senhor, cura dentro de mim a necessidade de entender tudo para confiar. Cura essa inquietação que surge quando o silêncio se prolonga. Cura a sensação de abandono que aparece quando o resultado não vem. Ensina-me a descansar no Teu caráter, não nas circunstâncias. Ensina-me a confiar não porque vejo, mas porque Te conheço. Restaura o meu coração para esperar sem desespero. Restaura a minha fé para permanecer mesmo sem sinais visíveis. Restaura a minha esperança quando ela fica cansada de acreditar.
Que eu não me torne duro por causa da espera, nem amargo por causa das decepções. Que o meu coração permaneça sensível à tua voz, mesmo quando ela não traz explicações imediatas. Eu declaro agora, com humildade, que os teus planos são melhores do que os meus. Declaro que o teu tempo é perfeito, mesmo quando entra em conflito com o meu. Declaro que nada na minha vida foge do teu cuidado. Declaro que o que parece atraso pode ser preparo. Declaro que o que parece silêncio pode ser proteção. Eu escolho confiar. Eu silenciar a mente agora. Não para desistir dos sonhos, mas para colocá-los em tuas mãos. No silêncio, eu descanso. No silêncio, eu lembro que o Senhor não falha. No silêncio, eu permito que a tua paz governe o meu interior. Eu não preciso enxergar o caminho inteiro. Eu preciso apenas confiar no próximo passo. Permanece comigo neste processo. Quando a dúvida voltar, lembra-me desta entrega. Quando a ansiedade tentar assumir o controle, lembra-me de que os teus planos não dependem da minha pressa. Que essa oração continue viva dentro de mim, fortalecendo minha confiança e acalmando meu coração enquanto espero. Existe uma tensão silenciosa que surge quando os planos de Deus não coincidem com os seus. Você acredita, ora, espera, mas por dentro existe um conflito entre confiar e insistir. A mente tenta encontrar lógica, o coração tenta se proteger, e a fé fica sendo testada no lugar mais difícil, o tempo. A reflexão que precisa ser feita hoje não é sobre se Deus tem um plano, mas sobre como você reage enquanto ele se revela. Reflita com sinceridade. O que mais tem te inquietado não é a ausência de fé, mas a ausência de controle. Você quer ter certeza antes de confiar. Quer entender antes de descansar. Mas os planos de Deus quase nunca são revelados por completo de uma vez. Eles se mostram passo a passo, exatamente para que o coração aprenda a depender, não a dominar o processo. Existe uma diferença profunda entre esperar com fé e esperar com ansiedade. Esperar com fé é continuar vivendo, mesmo sem respostas claras. Esperar com ansiedade é suspender a vida até que tudo se resolva. Muitos se cansam não porque esperam, mas porque esperam sem descanso interior. Deus nunca te pediu para pausar a vida enquanto espera. Ele te convidou a caminhar com Ele enquanto o plano se desenha. Essa reflexão também toca na comparação. Quando você olha para a trajetória de outras pessoas, os resultados rápidos, as portas abertas, os caminhos definidos, o coração começa a questionar. Por que com eles parece mais fácil? Por que comigo é mais lento? Mas o plano de Deus não é genérico, ele é pessoal. Comparar trajetórias rouba a paz e distorce a confiança. O que Deus está construindo em você pode exigir um tempo diferente, porque o propósito também é diferente. Pergunte a si mesmo onde você tem tentado apressar Deus. Onde você tem tomado decisões movidas pela ansiedade de ver algo acontecer logo. Onde você tem interpretado o silêncio como abandono. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. Ele te protege de caminhos para os quais você ainda não está preparado, mesmo que hoje isso pareça frustração. Confiar nos planos de Deus exige um ajuste interno. Exige soltar a ideia de que tudo precisa fazer sentido agora. Exige aceitar que o processo também é parte do plano. O que você aprende enquanto espera molda quem você será quando o plano se cumprir. Deus não está apenas preparando um resultado, Ele está preparando você. Essa reflexão não é para te deixar passivo, é para te deixar confiante. Confiante de que Deus não erra, não se atrasa e não improvisa com a sua vida. Mesmo quando você não entende, Ele sabe exatamente o que está fazendo. A confiança cresce quando o coração para de exigir explicações e começa a descansar no caráter de Deus. No próximo momento, vamos falar sobre como a força de Deus se manifesta exatamente durante a espera, como Ele sustenta o coração quando o plano ainda não se revelou e como permanecer firme sem endurecer, sem desistir e sem perder a paz. Esperar pelos planos de Deus cansa, porque exige algo que o coração humano resiste em oferecer: confiança sem garantias visíveis. A espera confronta a pressa,
desmonta o controle e expõe a fragilidade. É exatamente nesse lugar que a força de Deus se manifesta, não como aceleração do processo, mas como sustentação diária para que você não desista no meio do caminho. A força de Deus na espera não te transforma em alguém indiferente ao tempo. Ela te transforma em alguém estável enquanto o tempo passa. Você continua sentindo saudade do que ainda não veio. Continua lidando com a frustração do que não aconteceu, mas algo dentro permanece firme. Essa firmeza não nasce da certeza do resultado, nasce da confiança em quem conduz o processo. Muitas vezes você acredita que só será forte quando o plano se cumprir, mas Deus te fortalece antes, durante e independentemente do desfecho. Ele sustenta o coração para que você não se torne amargo enquanto espera. Sustenta a mente para que a ansiedade não governe. Sustenta a fé para que você não confunda silêncio com abandono. A força de Deus se manifesta quando você aprende a viver plenamente, mesmo sem respostas completas. Quando você não paralisa a vida esperando a definição de tudo. Quando você continua sendo fiel no presente, mesmo sem clareza total do futuro. Essa força não elimina a dúvida, mas impede que ela te paralise. Não elimina a espera, mas impede que ela te destrua por dentro. Deus não fortalece apenas para o destino final. Ele fortalece para o caminho. O processo também exige fôlego, maturidade e descanso interior. Enquanto você espera, Deus trabalha em áreas que você não vê. Ele ajusta motivações, cura expectativas desalinhadas, fortalece a identidade e prepara o coração para receber o que virá sem perder a essência. Essa força também te ensina a respeitar o tempo. Não o tempo imposto pelo medo, nem o tempo pressionado pela comparação, mas o tempo guiado por Deus. Quando você se alinha a esse ritmo, a ansiedade diminui. A pressa perde espaço. O coração aprende a confiar que o plano não depende da sua agitação, mas da fidelidade de Deus. Esperar com Deus não é ficar parado, é caminhar com o coração em paz, mesmo sem mapas completos. É continuar obedecendo, amando, crescendo e confiando. A força que vem dele te mantém inteiro durante a espera. E isso é tão importante quanto o próprio cumprimento do plano. No próximo momento, vamos olhar para um exemplo bíblico que revela como confiar nos planos de Deus, mesmo quando tudo parece atrasado, confuso ou fora do esperado. Uma história que mostra que o tempo de Deus nunca desperdiça quem confia. Existe uma história bíblica que ensina profundamente o que significa confiar nos planos de Deus quando tudo parece fora do tempo. É a história de José. Ele recebeu sonhos claros sobre o futuro, promessas que indicavam propósito e direção. Mas logo depois, sua vida tomou um rumo completamente diferente do que ele imaginava. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido, injustiçado e esquecido. Nada parecia alinhado com aquilo que Deus havia mostrado no início. José poderia ter interpretado cada fase difícil como prova de que Deus havia falhado. Mas, mesmo sem entender, ele continuou confiando. Não porque o cenário era favorável, mas porque ele escolheu permanecer fiel no processo. Cada atraso, cada injustiça, cada silêncio fazia parte de um plano maior que ele ainda não conseguia enxergar. O que parecia retrocesso era, na verdade, preparo. O mais impressionante nessa história não é apenas o final, é o caminho. Deus não tirou José imediatamente da dor. Deus o sustentou dentro dela. José aprendeu a confiar nos planos de Deus quando tudo parecia desorganizado. Ele serviu com integridade onde estava, mesmo quando aquele lugar não parecia fazer sentido. Isso revela algo essencial. Confiar nos planos de Deus não é entender o processo, é permanecer fiel nele. Quando o tempo certo chegou, tudo se conectou. Aquilo que parecia atraso era proteção. Aquilo que parecia abandono era posicionamento. José percebeu que Deus estava presente em cada etapa, mesmo quando o silêncio era profundo. O plano de Deus nunca foi interrompido, apenas estava sendo construído fora da lógica humana. Essa história fala diretamente com você.
Talvez você também tenha recebido sonhos, promessas ou convicções que ainda não se cumpriram. Talvez a vida tenha tomado caminhos que você jamais escolheria. E isso gera frustração, dúvida e cansaço. Mas o mesmo Deus que conduziu José está conduzindo você. Mesmo quando o processo dói, mesmo quando o tempo parece injusto, Deus não desperdiça nada do que você vive quando você confia nele. Cada espera forma caráter, cada silêncio fortalece a fé, cada etapa prepara o coração. O plano não está parado, ele está em construção. E quando chegar o tempo certo, você entenderá que Deus esteve presente o tempo todo. No próximo momento, vamos trazer essa verdade para a prática do seu dia. Como confiar nos planos de Deus hoje, mesmo sem enxergar o amanhã. Como viver em paz enquanto o plano ainda está se revelando. Confiar nos planos de Deus no dia de hoje começa com atitudes simples, mas profundas. A primeira delas é parar de interpretar cada atraso como fracasso. Nem tudo que demora está errado. Algumas coisas precisam de tempo para amadurecer, para alinhar o coração, para preparar você para sustentar aquilo que virá. Hoje, escolha não lutar contra o ritmo de Deus. Caminhe com Ele no ritmo possível. Traga essa confiança para as decisões pequenas. Faça o que está ao seu alcance agora, sem tentar resolver o futuro inteiro. Quando a ansiedade surgir, lembre-se de que Deus não trabalha apenas no destino final. Ele trabalha no caminho. Seja fiel no hoje. Mesmo que o hoje pareça simples, repetitivo ou distante do sonho. A fidelidade no processo é parte do plano. Evite comparar o seu tempo com o tempo de outras pessoas. Cada história é única. Cada preparo é diferente. Comparação rouba a paz e enfraquece a confiança. Quando você se lembra disso, o coração se acalma. O plano de Deus para você não está atrasado, está sendo construído de forma personalizada. Quando o silêncio de Deus incomodar, transforme esse silêncio em entrega. Em vez de exigir respostas, diga que confia. Em vez de se frustrar, respire e descanse. A confiança se fortalece quando você escolhe descansar mesmo sem entender. Deus honra corações que permanecem, não apenas aqueles que chegam rápido. Ao final do dia, devolva a Deus os pensamentos sobre o futuro. Não leve para a noite o peso do que ainda não se definiu. Diga que você confia nos planos dele, mesmo que ainda não os veja claramente. Esse gesto simples ensina o coração a descansar e fortalece a fé para continuar. Agora, permita que essa confiança se estabeleça dentro de você. Deus não se esqueceu da sua história. Ele não perdeu o controle do processo. O plano está em andamento, mesmo quando parece silencioso. Confie. Um passo de cada vez é suficiente quando Deus está conduzindo. Se esta oração falou com você, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, eu quero te convidar a continuar essa caminhada de fé comigo. Eu preparei um devocional simples, com 21 dias de oração, pensado para quem sente a mente cansada, o coração inquieto e precisa começar o dia com mais calma e confiança em Deus. O link está aqui na descrição. É um material acessível, feito com carinho, para te ajudar a criar esse momento diário de oração. Que Deus abençoe o seu dia.